Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, o penúltimo estudo. Hoje vamos fazer o estudo de Esther, capítulo 9. Antes de caminharmos, entretanto, eu gostaria de deixar meus 3 recados de sempre. O primeiro deles, que você sempre sabe, eu falo que você precisa ler a Bíblia de maneira sistemática. Para isso, você precisa de um método. Eu te aconselho que use o método da Bíblia 365. Lembre-se, o método não é um fim, ele é somente um meio para te ajudar. Ele não é um fim em si mesmo. Então, meu conselho de um método é só para que facilite essa vida, essa agenda corrida que nós temos. Então, se você se interessar, procure lá a Bíblia 365, ela divide a leitura do texto bíblico. Todos os dias você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Meu segundo recado estamos lendo a Bíblia toda, quase terminando, Esther 9. Leia o capítulo inteiro, depois volte nos nossos canais digitais. E aí nesses canais digitais você vai ter mais informação sobre esse texto bíblico. Leia, para que você possa ser edificado e abençoado. E por último, considere se você gostou do estudo, dar um joinha lá, deixar o seu like e ao mesmo tempo compartilhar com outras pessoas. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que você gosta de estudos dessa natureza e vai te sugerir no seu feed outros estudos também assim de teologia, mas ao mesmo tempo você também vai estimular para que esse estudo seja sugerido para outras pessoas. Eu vou ler até o versículo 17 de hoje e o nosso estudo, o título dele é Deus Irado. Eu, como sempre, leio na NVI. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Pansádata, Dalfon, Áspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedato, inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos da cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito as outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Esther: se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã juntaram-se ao 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram de seus bens. Enquanto isso, o restante de judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram de seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. O título do estudo é Deus Irado. O capítulo 9 de Esther é complexo e ele pode ser mal interpretado como uma simples vingança. No entanto, quando ele é analisado à luz da história da redenção, das lentes da história da redenção, ele vai se revelar como um ato de justiça divina, de preservação pactual e uma profunda antevisão da consumação dos tempos. Por óbvio, esse não é o raciocínio de grande parte que grande parte das pessoas vai fazer. Isso porque muitas vezes, em um contexto secular, há dificuldade de se adaptar a um contexto de um Deus irado, há dificuldade de aceitar a ideia de um Deus irado. Mas o fato é que o capítulo narra a execução de um contra-decreto de Mardoqueu e é o clímax de uma reversão que acontece aqui, onde o dia que está destinado ao extermínio dos judeus se torna um dia de vitória sobre seus inimigos. Embora doloroso, esse capítulo mostra que Deus age em juízo e executa sua ira. Eu vou repetir isso porque isso é importante. Deus age em juízo e executa a sua ira. Erra, entretanto, quem vê a Bíblia como a narrativa de um Deus judaico punindo os povos ao seu redor. Deus executou o juízo sobre a própria Israel. Então,
É um equívoco achar que os judeus eram privilegiados, por assim dizer, porque os judeus também foram exterminados e também foram vencidos quando perderam para o Império da Babilônia, por exemplo, os reinos de Judá, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e eles foram invadidos pela Babilônia, também o reino do norte, então pela Síria. Então, Deus executou o juízo tanto por meio do povo judeu, quanto executou o juízo sobre o povo de Deus. Então, o fato do exílio judaico é um atestado claro dessa realidade. Geralmente, a dificuldade de aceitar o conceito de um Deus irado está associada a uma concepção de que Deus tem que ser amor, no sentido de aceitar aquilo que as pessoas querem fazer de suas vidas. Contudo, essa é uma visão pós-moderna de amor. O Christian Smith, em seu livro Projeto Sagrado da Sociologia Americana, ele vai ter uma citação que eu julgo bastante interessante, que ele diz assim: o projeto sagrado mais profundo da sociologia é mais completo e precisamente descrito como segue. A sociologia americana, como um empreendimento coletivo, está profundamente comprometida com um projeto visionário de efetivar a emancipação, equalização e afirmação moral de todos os seres humanos como autônomos, autodirigidos, agentes individuais que deveriam ser dispostos a viver como eles desejam pessoalmente, construindo suas identidades próprias referidas, entrando e saindo de relacionamentos como escolhe, igualmente desfrutando a gratificação das experiências materiais e dos prazeres corporais. Essa é a visão mais profunda que sustenta e justifica a primeira descrição da sociologia sobre o fim da opressão, etc. Então, a ideia básica é que no ambiente contemporâneo, Deus deveria ser só amor e não deveria perturbar a minha vida. Ele deveria ficar longe da vida e deixar que cada indivíduo executasse seu projeto pessoal de felicidade. Então, nessa realidade, a ideia de um Deus que exerce ira e julgamento é inconcebível. Então, o Deus da Bíblia, ou ele não existe ou ele é um tirano. Então, essa é a visão geralmente delicada ou a lente mediante a qual diversas pessoas vão ler o capítulo 9 de Esther. Agora, visto sobre o prisma de uma teologia ortodoxa, é fundamental entender a natureza e o propósito dessa narrativa de ira que acontece aqui. Tem uma ação aqui que é uma ação legal, ela não é uma anarquia. A comentarista do texto que eu uso aqui, a Joyce Baldwin, vai dizer que os judeus não agiram por conta própria, em um ato de fúria, suas ações foram totalmente autorizadas por meio do decreto do rei, segundo o seu anel. Lá nós temos isso em 8:11, que diz assim: o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, o direito de saquear os bens de seus inimigos. Então, isso estava lá num decreto. Eles agiram como agentes aqui de um decreto instituído, executando um edito real que lhes deu o direito de se defenderem e, inclusive, tomarem os despojos da guerra. Não é, entretanto, um ato simplesmente, não é só uma ação legal. Ela não é um ato de agressão, é um ato de defesa. A violência aqui não é indiscriminada. O texto especifica que os judeus feriram seus inimigos, no versículo 5 do capítulo 9, mas a ideia é de que eles se ajuntaram para se defender, no versículo 2, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei, para atacar os que buscavam a sua destruição. Então aqui é uma reunião em defesa, em estados que são estados militares, é bom destacar isso. Não que aqui especificamente o povo judeu seja um estado militar, porque eles estão exilados, mas a tradição de você estar aqui e lutar do ponto de vista militar era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Então, a luta só ocorreu porque, com esse novo decreto, os inimigos dos judeus, motivados pelo ódio e pela lei original de Amã, se ajuntaram para fazer mal. Isso está exposto no versículo 2. Então foi uma ação defensiva. E o sinal decisivo dessa história é que eles não tocaram nos despojos. Então, aqui há de se olhar os motivos do coração do povo que está fazendo. O texto repete 3 vezes, como meio que um refrão teológico, que os judeus não tocaram os despojos. No versículo 10, versículo 15, versículo 16. Esse talvez é o argumento mais forte contra uma acusação de simples vingança. A própria Baldwin aponta que em guerras antigas o saque era um dos principais motivadores das guerras, tomar os despojos das outras nações. Ao se recusarem tomar os bens de seus inimigos, os judeus demonstram que sua motivação não está no enriquecimento pessoal, não está na ganância, não está em tomar despojo de ninguém, mas na autopreservação e na execução de justiça. Eles buscavam preservar as próprias vidas.
Bom, mas ainda assim tem um outro ponto delicado, mas a gente precisa discutir, que é o enforcamento dos filhos de Amã. O pedido de Esté para que os corpos do filho de Amã, já mortos em batalhas, fossem pendurados, no versículo 13, pode parecer excessivamente cruel. Só que dentro da teologia da aliança, isso aqui tem um significado profundo. O enforcamento dos filhos de Amã não era uma punição, mas era uma declaração pública, uma declaração simbólica. Significava que o fim completo da influência da casa daqueles que levantaram para amaldiçoar e destruir o povo da aliança, o povo judeu. Então, é um atestado de preservação da raça, de uma raça que foi exposta ao genocídio por meio de um edito real. Bom, e o texto termina, nós não lemos essa parte, com o Purim, que é uma festa em memória dessa consumação. O clímax do capítulo não é a batalha, mas a instituição de uma festa perpétua, que é o Purim, que vai estar entre os versículos 20 e 28, que mostra que o povo saiu da tristeza e foi para a alegria, então houve uma reversão do decreto contra eles. Então essa festa é uma festa não somente memorial para o povo judeu, mas ela antecipa, do ponto de vista da teologia que a gente fala da redenção, criação, queda, redenção e consumação, ela antecipa uma lógica de consumação que há de vir. Bom, além disso, essa festa vai servir como um ato de adoração. Assim como a Páscoa celebrava a libertação do Egito, a ceia do Senhor celebra a libertação do pecado, o Purim passou a ser os judeus o cenário da libertação da aniquilação na Pérsia. Lembre-se, havia um decreto para o genocídio do povo judeu. O Purim, portanto, é um atestar de que esse povo foi preservado. E aqui, portanto, há uma antevisão da consumação. A festa com os banquetes de alegria e o envio de presentes uns aos outros uma imagem da consumação final que nós vamos ter quando esse mundão aqui de Deus acabar. É uma prévia de uma celebração escatológica quando todos os inimigos de Deus serão finalmente punidos. Então, eu falei que o texto é para uma mentalidade pós-moderna muito delicado, e para uma visão cristã ortodoxa ele não é nem de perto um texto de vingança. Ainda assim, ouvir todos esses argumentos pode levar diversas pessoas a acreditarem que é só uma tentativa de justificar a crueldade. Eu só queria dizer, por último, que é importante observar que o povo judeu estava sendo vítima de um genocídio patrocinado pelo Estado persa na figura de um rei pouco informado. E o que acontece é o exercício da ira de Deus pelo pecado de Amã. Numa teologia cristã, entretanto, quem pagou a maior punição foi o próprio Cristo. Ele mesmo levou toda a ira de Deus sobre si. É difícil aceitar que Deus possa se irar, especialmente num contexto em que a gente acredita que nós temos direito a tudo. Não é a forma de ver da teologia cristã ortodoxa. Pelo contrário, na teologia cristã ortodoxa, a ira de Deus precisava sim ser satisfeita. Por quê? Porque Deus é santo e justo e o homem é pecador. E pelo seu pecado merece a morte e merece o castigo. Portanto, merece a execução da justiça de Deus. Então, em uma teologia cristã, uma teologia do Antigo Testamento, a injustiça tinha que ser punida, o pecador tinha que ser punido e o pecador tinha que ser levado à morte. O que Deus fez por nós é levar o seu próprio filho à morte. Então, a ira de Deus está presente ali em Cristo Jesus, no contexto da nova aliança. Ele recebe toda a ira de Deus e traz sobre nós o seu amor. Assim, é preciso entender que Deus de fato executa a sua ira, mas ele executou de forma definitiva em Cristo Jesus. Deus te abençoe.